Aleluia. Recebe shalom, graça e paz a todos. Amém? Recebe shalom, graça e paz a todos. Amém? Amém. Quando vocês estão felizes com Jesus, diga amém. Amém. Quando vocês estão felizes com Yeshua, diga amém. Amém. Aleluia. Que presença, né? Olha para quem está ao lado e diga assim: você sentiu? Olha para outra pessoa e pergunta: você sentiu? Saco vazio não para em pé, já ouviu isso? Crente vazio também não. Amém? 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 Amém. Vamos à palavra? Pega a palavra do Eterno nessa noite. Aleluia. E abra comigo em Jonas, capítulo de número 1. Jonas, um pouquinho antes aí de Miqueias. Depois de Joel. Amém. Aleluia. Então, pega aí comigo. Jonas, capítulo de número 1. Vou esperar vocês encontrarem, amém? Se você achar melhor, pode pegar lá e abrir lá em Novo Testamento, na Bíblia de Hadashah, amém? E voltar um pouquinho, alguns livros antes aí. Lá você vai voltar a Malaquias, Zacarias, você vai voltar na 1, você vai encontrar Jonas. Jonas, capítulo de número 1. Você que já encontrou, ajuda a estar do seu lado aí. Aleluia. Isso, acha eu, ó. Acha eu na Bíblia, Mateus, e vai voltar um pouquinho. Aleluia. Amém? Você encontrou, já ajuda quem está do seu lado aí. Todos encontraram? Vamos esperar, pode ficar tranquilo. Show? Todos encontraram? O irmão Joel achou? Aleluia. Todos encontraram? Vamos lá? Vamos a isso? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou, diga lançou, diga lançou, mais uma vez diga lançou, sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio que estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a sua carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, diga deitado. Você precisa gravar isso, diga deitado. Dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem
que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disse: declara-nos agora, por que causa que sobreveio este mal? Qual que é a tua ocupação, de onde vens a tua terra, e onde é o teu povo? E ele lhes respondeu: eu sou hebreu, diga hebreu, e temo ao Senhor Deus dos céus, do mar e da terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tempestade. Fala no seu assento. Vamos falar com Adonai, nosso Pai. Feche os seus olhos, a mão no seu coração, estenda as suas mãos, fique à vontade. Pai soberano, Abba, Deus glorioso, príncipe da paz, Pai da eternidade, majestoso, glorioso, alfa, ômega, princípio e fim, Aleph e Tav. Nós entramos na tua presença nessa noite, meu Pai, e nós já sentimos a tua presença, a tua se mover nesta casa nessa noite. Mas nós precisamos de algo, Senhor, que só o Senhor pode nos dar. Nós nessa noite viemos aqui porque nós já ouvimos, Senhor, e vivemos por todos os conselhos que poderíamos viver. Mas hoje nós precisamos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos a direção que só o Senhor pode nos dar e só o Senhor possui. Por isso nós abrimos o nosso coração nessa noite. Nós abrimos, Senhor eterno, a nossa mente. Pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo, Senhor, que nós ouvimos e talvez não entendíamos. Para que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso pensamento, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar e ver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Porque nós queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e nós assim faremos. O nosso coração existe um trono, e esse trono nessa noite está ocupado pelo Senhor. Ocupa o Teu lugar de honra no nosso lugar, ó Pai. A casa é Tua, o povo é Seu, nós somos Teus, Senhor. Esse lugar é morada e habitação Sua, Senhor. Então venha, Senhor, e toma o Teu lugar de honra em nosso meio. Fala conosco, e nós assim faremos. Para a Tua glória, Senhor, para a Tua majestade. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho. Amém. E graças a Deus. Se você crê, diga amém. Amém. Aplauda o Senhor essa noite. Aleluia. Pode tomar seu assento. Nessa noite eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos falar sobre 3 homens. Diga 3 homens. Não, vem comigo. Diga 3 homens. Diga 3 homens. Olha para quem está do seu lado e diga 3 homens. E o que tem desses 3 homens? São 3 pessoas que tiveram uma mesma situação. 3 pessoas que passaram por uma situação semelhante. Só que cada um estava num estágio da vida. Cada um estava num estágio de uma presença. Cada um estava numa maturidade de fé. E cada um estava segundo aquilo que o momento indicava. Só que a situação exterior era a mesma. E nós hoje vamos falar de Jonas. Diga comigo, Jonas. Pedro e Paulo. Olha para quem está do seu lado e diga Jonas. Diga Pedro. E diga Paulo. Jonas era um profeta, diga profeta. Aí a gente tem Pedro e tem Paulo, que era apóstolo, diga apóstolo. Nós vamos ver eles viverem situações difíceis, situações que vamos colocar, como diz o mundo, em saias justas, situações que vão chamar a atenção, porque por certo momento nós achamos que viver e estar com Deus é viver e estar em paz.
o tempo todo. É viver e estar sem lutas. Olha para quem está chamando de engano seu. Não, diz com fé, engano seu. Jonas 1, do capítulo 1 até mais ou menos onde nós lemos, do versículo de número 12, nós vamos ver um homem que ele recebe algo de Deus. E é algo que ele tem que falar para os ninivitas. E a primeira palavra que a Bíblia vai trazer para nós é que Deus fala com ele para que ele se disponha a ir para pregar aos ninivitas. Diga disponha. Diga disponha. E aí vem a minha pergunta para você. Jonas se dispõe sim ou não? Vou perguntar de novo, presta atenção. Jonas se dispõe sim ou não? Então vou ler a palavra. Versículo de número 3. Jonas se dispôs. E aí? Vou de novo. Jonas se dispôs. Olha só. Tem algo que Deus pede pra gente. E aqui começa a palavra. Só que você está fazendo para você. Tem algo que às vezes Deus vai pedir para você fazer para Ele. Só que você vai fazer para você. Por medo. Por fuga. Por desespero. Olha para quem está do seu lado e fala: confie no Senhor. Deixa eu continuar o versículo. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença. Deus pediu algo para Jonas fazer, só que percebe que ele vai usar o que Deus pediu para ele. Tenha disposição, energia, vai lá e faça para mim. Aí ele vai lá e faz para ele, se dispõe, mas é para fugir da presença de Deus. Eu me chamo a atenção na mensagem de Jonas, é algo muito incrível. O que? A tempestade. Diga a tempestade. Não, diga com fé, a tempestade. Você sabe que eu gosto, você prega comigo. Vai, a tempestade. O que acontece na tempestade? O vento vem quase a naufragar o barco. Olha que profundo isso. O vento surge no meio do mar. E Jonas está dormindo. Diga dormindo. A primeira coisa é que nós pregamos uma palavra recentemente sobre dormir na tempestade. Foi pregada nessa casa sobre dormir, descansar, ficar em paz quando a tempestade está acontecendo. Só que Deus levou eu para um nível mais profundo agora. Porque nós vemos Jonas dormindo aqui, só que na verdade ele está todo errado. Ele já está errado de estar no barco. Porque Deus não mandou ele pegar esse barco. Esse barco vai para uma direção oposta daquela que Deus mandou ele se dispor a fazer. Aí vem Deus perguntar para mim e para você: o que você tem fugido daquilo que Deus tem colocado na sua mão? O que foi que Deus te pediu, que Deus te colocou, que Deus preparou, reservou ali para você e você fugiu? Teve energia que deveria empregar naquilo que era de Deus e fez para você, para fugir por medo, por egoísmo, por querer aquilo, de achar, não, isso não é para mim. Porque muitas vezes nós somos egoístas. Será que você pode desprender disso? Vamos lá, bate no seu peito assim e diga: às vezes eu sou egoísta. Diga para você mesmo, diga: às vezes eu sou egoísta. Deus te pede uma coisa e você fala: não dá, não posso, não consigo. É complicado. É a correria. Não dá, hoje não dá. Mas para você dá. Mas para você arruma um tempo. Mas para você arruma um jeito. Para você se arruma uma forma. Mas para Deus não dá. Quando nós aprendemos a fazer a vontade de Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Lembra do Shema? O que é o Shema? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o teu? O Senhor é um. Prioridade. Quando nós aprendemos a colocar o Senhor acima de todas as coisas. Nós falávamos isso ontem aqui, né? Porque o estudo acabou só para alguns. Se a Alice não mandar nós embora, ela vai ficar aqui. Viu, pai? Quase que meia-noite a gente está aqui ainda. Tão bom, queridos. Mas o que isso é sede?
É sede de aprender, sede, porque a gente vai trocando e vai aprendendo. E o Senhor veio nos trazer essa reflexão primeiro. Então, se você quiser anotar, a primeira mensagem que nós temos é Jonas. Jonas é um cara de pouca visão e pouca fé. Repita comigo para gravar isso. Pouca visão, pouca visão e pouca fé. Por que pouca visão? Vamos lá, você vai pregar comigo. Por que pouca visão? Você repetiu, agora está tendo, você tem que falar. Você precisa vir no estudo. Eu vou passar aqui a palavra, viu? Tá gravando, a gente tem tempo. Mas se fosse no estudo, eu não saía daqui até vocês falarem. Pouca visão porque ele não consegue compreender e ver o que está lá, o que ia acontecer lá e o que ia acontecer lá na frente. Vamos deixar Deus responder? Abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 12. Aleluia! Mateus capítulo de número 12, verso de número 38. Mateus, primeiro livro da Brit Hadashah, Novo Testamento, Nova Aliança. Da Nova Aliança. Capítulo de número 12, verso 38. Encontrou aí? Mateus 12, 38. Achou? Calma aí, não li não, hein? Segura aí. É que nem a ceia, esperais uns pelos outros, viu? Segura aí, vamos lá. Todos encontraram? Vamos lá? Então alguns escribas e fariseus replicaram ao mestre. Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal, lhe será dado, senão do profeta, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, Yeshua, o Pai, o Filho, na verdade, estará 3 dias e 3 noites no coração da... Está falando de Jesus, nem preciso dizer que 3 dias, né? 3 noites, a ressurreição, você entende até aqui, né? Vamos passar, olha lá, versículo 41. Ninivitas se levantarão, diga no juízo, com esta geração e condenarão, porque se arrependeram. Com a pregação de quem? Com a pregação de quem? Porque já não tinha visão. Porque ele não sabia que a pregação dele ia levar pessoas ninivitas, que era um povo difícil, um povo que fazia coisas muito pecaminosas, e essas pessoas iam se arrepender e se tornar santas. Ele não tinha essa visão do que Yeshua traz aqui, que eles se arrependeram, que eles são salvos e eles vão se levantar para julgar. É assim que a palavra diz. Olha aqui, é por isso que Jonas é sem visão. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós queremos entender no meio do processo. Diga processo. Deus te pede uma coisa e você fala, pra quê? Olha para quem está do seu lado e fala, para de perguntar pra quê. Não, pergunta assim, fala para ela assim, ó, para de perguntar pra quê. Se Deus mandou fazer, nós temos que ter a visão. E além da visão, nós temos que ter a fé. Jonas tem pouca dessas duas coisas. Pouca fé, porque ele não acredita que pela ministração que ele vai levar, que Deus mandou, aquele povo ia se converter. E ele tem pouca visão, porque ele não consegue enxergar que aquele povo seria salvo. Então nós vemos aqui um homem de pequena fé, diga pequena fé, e de pouca visão. Pode repetir isso? Pouca fé, e pequena visão. Pouca fé, e pequena visão. Quando nós temos pouca fé, e quando nós temos
temos uma pequena visão, tudo que nós sabemos fazer é fugir. Tudo que nós sabemos fazer é correr para longe da presença. Só que nós esquecemos que, assim como o salmista, no Salmo 39 escreveu: para onde fugirei eu? Se eu colocar a minha cama nos céus, ali tu estás. Se eu descer a minha cama no Sheol, ali também tu estás. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não tem como fugir dessa presença. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Aleluia. Não procure fugir dessa presença. Não procure fugir das coisas de Deus. Deus tem um chamado comigo e com você. Deus tem algo comigo e com você. Não é à toa que você está aqui nessa noite. Não é apenas mais um culto. Não é apenas mais uma missão. Não é apenas um domingo em família na casa de Deus. Hoje é um dia de nós renovarmos a nossa visão. Porque sem fé e sem visão nós não somos nada. A primeira coisa que Deus coloca em Abraão é o quê? Quem sabe responder? A primeira coisa que Deus coloca em Abraão é a visão. Vai para uma que mana leite. O que é isso? Diga visão. É visão. Você vai para um lugar e o lugar é assim, assim, assim. Ó, já estou vendo. Só que sabe qual é a dificuldade das pessoas? Aplicar sua fé à visão. Porque as duas coisas caminham juntas. Nós precisamos ter uma visão alinhada com a nossa fé. Porque senão nós não vamos conseguir chegar àquilo que Deus entrega para nós. Por quê, Mateus? Porque para se dispor eu tenho que ter fé. A visão ela vai me mostrar onde eu vou chegar, mas é a fé que vai fazer todo dia eu confiar na visão. Então Deus diz para Abraão, vamos lá, ó, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, essa terra é assim, assim, assim. A fé de Abraão faz ele crer que aquilo foi Deus que falou com ele. Porque sem fé ele tinha pensado, isso é coisa da minha cabeça, não vai acontecer. Isso é coisa que talvez eu imaginei, é coisa que talvez eu estou pensando. Mas ele está alinhado a sua fé, a sua visão. É por isso que nós precisamos ter uma fé alinhada à nossa visão. Posso ir mais profundo nisso? E eu já vou encerrar com Jonas, hein? Porque o tempo está escasso. Posso ir mais profundo com isso? Não? Sim. Posso? Olha só. Pergunta para quem está do seu lado assim, você. Não, com fé, pergunta, você tem impedido o Senhor de agir na sua vida? Pergunta para outra pessoa aí, vai. Você tem impedido o Senhor de agir na sua vida? Deixa eu te mostrar outra situação. A palavra de Deus vai dizer que existe um cara chamado Onã. Diga Onã. Diga Onã. Repita mais uma vez Onã. Onã era filho de quem? Diga Judá. Yehudá. Olha o que Onã faz. Ele é aquele cara que ele joga a sua semente na terra. Seu irmão morreu. E aí ele tem uma responsabilidade. Qual que é? A responsabilidade é o irmão mais velho casar com a mulher daquele que morreu. Então ele tem que casar com a mulher do seu irmão que morreu. Só que ele sabe que aquele filho, segundo a lei de Moisés, não seria dele. Aquele filho seria considerado filho do seu irmão que morreu. Porque a mulher não tinha filho. Então eles se casavam. O que Onã faz? Sabendo que aquela criança que nasceria não seria filho dele, ele pega simplesmente e joga o seu semente na terra. A Bíblia diz isso. Ele joga a sua semente na terra. E aí a mulher não consegue engravidar. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ele estava atrasando os planos de Deus. Aí vem a pergunta minha e a pergunta de Deus na sua vida. Você tem atrasado os planos de Deus na sua vida? Aí você fala assim, você falou que ia aprofundar, não entendi nada. Deixa eu te explicar só. Onã, a Bíblia vai dizer que por ele ter essa atitude de jogar semente na terra, Deus vai fazer o que com ele? Você não pode. Sempre quis dizer isso. Você também não.
E aí? Deus vai fazer o que com Anã? Por ele não ter o filho que foi ordenança. Hã? Deus? Isso. Deus mata ele. Ele morre. Só que ele é filho de quem? Judá. Aí eu te pergunto, Judá, no final das contas, tem um outro irmão, enfim, lê lá a história, não sou obrigado a explicar tudo também. Lê a Bíblia lá, você vai ver a história que no fim vai vir da descendência de Judá. No fim das contas, Judá, que era pai de Onã, Judá, quem vem da descendência de Judá? Jesus. Onã estava toda vez que jogava semente na terra, o sêmen na terra, ele estava atrasando os planos de Deus, que era uma Shira. E aí ele faz o que? Joga, chega uma hora que Deus fala, ó, acabou, você não quer, então morre. E aí ele estava atrasando o plano de Deus, porque da tribo de Judá veio Jesus. E às vezes estamos querendo já são muito mais limitadas. Só que ele preferiu fugir. A vida do seu lado diga, não fuja da presença. Olha para outra pessoa e diga, não fuja da presença. Aleluia. Não entenda os planos de Deus na sua vida. Às vezes o que eu e você temos que fazer é alinhar a nossa visão, a nossa fé. Aumentar a nossa fé. E como é que eu tenho fé? Misericórdia, querido. Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. Vamos melhorar isso, pelo amor de Deus, vai. A fé vem pelo ouvir a palavra. De quê? Aê. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí tem gente que fala assim, eu não preciso de igreja. Ah, é mesmo? Eu vou ouvir a palavra em casa e coloca lá no YouTube. No meio da pregação, acontece um reboliço ali, aparece iFood, a pessoa dispersou, entra lá, já de novo, vai ver outra coisa. Deixou de ter uma fé. Eu sou nada contra quem vê pregação em casa, eu amo, faço isso mais. Principalmente trabalhando, nossa, eu adoro. A mulher fica brava. Ai, vai pôr pregação de novo, eu vou, né? Toda hora, se continua pregando, eu falei, deixa o pastor Marco, tadinho, pregar. Ela, eu quero ouvir o louvor. Mas o que é isso, querido? É sim, aumentar a minha fé. Bate no seu peito e diga assim, eu preciso aumentar a minha fé. Você entendeu, Jonas? Entendeu? Então vamos para Pedro, não quero perder tempo. Pedro vai ler Mateus, aqui ainda Mateus, passar uma página aí, olha que difícil. Mateus capítulo 14, verso de número 29. Mateus 14, 29. Olha lá. Mateus capítulo de número 14, verso de número 29. O que está acontecendo aqui? Olha só, deixa eu explicar. Os discípulos estão navegando. Dentro do quê? De um barco. Outra situação. Diga mais uma vez. Um barco. Não, com fé. Mais uma vez. Um barco. Uma tempestade. Diga outra vez. Mais uma vez. Um barco e uma tempestade. Vamos ver o que acontece? Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre e foi ter com Jesus, Yeshua. Reparando, porém, na força do vento, teve e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Yeshua, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Olha só, Pedro
ele olha Jesus, eles estão navegando de noite, e eles veem Yeshua, e aí alguém grita lá, é um fantasma! Aí o outro vai dizer, não, é o mestre. E perceba que Pedro vai olhar e vai dizer assim, mestre, se és tu, manda eu ir ter contigo. E aí Jesus diz, vem. Foi aonde nós começamos a passagem, amém? Aí ele vai descer do barco, você conhece a história, amém? Ele vai descer do barco, aí a Bíblia vai dizer que no momento que... Qual que é o momento que ele afunda? Vamos ler. Olha lá, versículo de número 30. Reparando, porém, lê aí. Na força do teve e começou a submergir. Ele começou a andar porque ele reparou no na força do vento. Pedro tinha fé? Pedro tinha fé? Me prova. Brincadeira. Tinha fé. Pedro tinha fé, porém ele tinha uma visão pequena. Lembra que nós falamos sobre alinhar isso aqui, visão e fé? Lembra disso? Por que Pedro tem uma visão pequena? Porque ele começa a reparar na força do vento. Os dois estão numa mesma situação. Jonas tem vento, tem barco, tem tempestade. Jonas está dormindo. Pedro está no barco, tem tempestade, tem vento, tem barco, e ele está com medo. Mas mesmo com medo ele pergunta, se és tu, manda eu ir ter contigo. E ele sai do barco. Olha que profundo isso, querido. Pedro estava indo bem até olhar para o vento. É por isso que demonstra que a visão dele é pequena. Porque no momento que ele olha para o vento, ele tira os olhos de quem? De Jesus. E todo momento da nossa vida que nós tirarmos o foco, o olhar de Jesus, nós afundamos. Vou repetir isso mais uma vez. Toda vez que eu e você tiramos o foco de Jesus, paramos de olhar para Jesus, paramos de olhar para Yeshua, nós afundaremos. Todo momento que você reparar na tempestade, todo momento que você reparar que o barco ficou para trás, qual que é o símbolo de barco? Barco é segurança. Toda vez que você olhar para a sua segurança e achar que Deus não pode te tornar seguro mesmo no meio do mar, você afunda. Eu não sei como está a minha e a sua vida, queridos, mas Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa nessa noite. Eu vou dizer: para de olhar para a força dos ventos, para de olhar para a tempestade, para de olhar para aquilo que tem vindo de fora, para as coisas que estão sendo exteriores, porque aquilo que pode destruir não está fora, está dentro. Só que você não aprendeu a cultivar isso. Você não aprendeu a cultivar a sua fé. Você não aprendeu a cultivar a sua visão. Mas hoje, nessa noite, nós vamos cultivar essa fé. Nessa noite, nós vamos trabalhar na nossa visão. Para quê? Para não tirar o foco de Jesus, de Yeshua. Porque se os ninivitas, que eram um povo pecador, quando Jonas chega, prega e ele se converte, eles foram salvos, porque eles vão julgar, como Jesus disse, nós também vamos. Mas para que eu chegue a esse estado, o que eu preciso? Ter uma fé e ter uma visão alinhada. Você pode dizer isso? Eu preciso ter uma fé e ter uma visão alinhada. Diga alinhada. Você está disposto a entregar sua segurança para Deus essa noite? Porque se o barco representa segurança, Pedro deixa o barco e vai caminhar nas águas. E tem vezes que Deus vai te mandar caminhar sobre as águas. E se você não tiver com visão apurada e com a sua fé fortalecida, queridos, você não suporta a tempestade. Deixa eu passar para Paulo, senão eu vou acabar. Aleluia, amém? E para entender, Paulo, então, ele tem pouca fé e pouca visão. Diga, pouca fé e pouca visão. E Jonas? Jonas, ele tem pouca fé, pouca visão. Perdão, Jonas tem pouca fé e pouca visão. Pedro tem fé, mas não tem visão.
Porque ele perde a visão quando olha para os ventos. Amém? Então Pedro não tem a visão. Jonas tem a visão. Por que Jonas tem a visão? Porque Deus fala para onde ele tem que ir. Você vai pregar os ninivitas e Deus já diz isso. Ele não vai. Pedro não. Deus fala, vem, e a coisa acontece ali no meio e ele perde a visão, porque ele olha para os ventos. Amém? Agora nós vamos ver um homem. Que homem? Paulo, diga Paulo. Shaul Rachalias. Acertei? Mais ou menos. Estou treinando meu hebraico. A gente começou as aulas de hebraico ontem, amém? Você que não veio perdeu. A gente aprendeu 3 letras aí. Foi ou não foi? 3 letras, irmãos. Profundo, né? Quem não veio, perdeu. Quem não veio não vai responder no grupo lá as perguntas que eu mandei, viu? Respondeu tudo errado. Ou vai perguntar pra avó, aí vai errar. Oi? Não grava. Os estudos, queridos, deixa eu dizer isso pra vocês, que aí é pra vocês virem, né? Os estudos a gente não grava, queridos. A gente não transmite, infelizmente. Por quê? Porque não é algo didático tipo a palavra. A palavra ela tem uma corrente, a gente vai, né? Isso não para. O estudo não, a gente para, pergunta, aí todo mundo responde, cada um lê. Então é mais dinâmico. Por esse motivo a gente não transmite. Então olha para quem está falando. Você precisa vir. Você precisa vir. Já coloca lá as enquetes para você testar a fé, né? Para saber. Acertou. Um dia acertou 2,5. Essa plena polêmica. Aí fiquei sabendo dos negócios aí. Tem gente. Amém? Então você precisa vir, amém? Você precisa vir. Mas por que é isso? Você precisa de fé. Você precisa de embasamento. Nesse último serviço que eu passei, querido, você sabe dessa história. Eu tinha um irmão, né? Que ele era ateu. E se você vê, ele pegava pastores e deixava os pastores bravos. Pastores de quase lá versus dele. Por quê? Porque o pastor não tinha embasamento, queridos. Muitas pessoas preparadas, mas por quê? Porque não estudou, não estuda. Aí meia dúzia de perguntas que se faz, a pessoa se enrola. E aí como que eu faço para não se enrolar assim, Mateus? Você precisa vir no estudo. Você precisa vir aprender, aperfeiçoar a sua fé, embasar. A fé, ela é o firme. Ela é o firme. O que é fundamento? A base é a palavra. Então venha, amém? Acabou a propaganda de mim, sabe? Amém? Vamos lá para Paulo. Atos, capítulo de número 27. Agora nós vamos ver um homem de muita visão e de muita fé. Atos, capítulo de número 27. Aleluia. E aí eu começo a pregar. Atos capítulo de número 27. Nós vamos ler ali a partir do verso de número 10. Atos dos Apóstolos, todos encontraram? Atos capítulo de número 27. Encontrou? Achou? Vamos lá? 27, versículo de número 10, diz assim: dizendo-lhes, senhores, vejam que a viagem vai ser. Olha só, Paulo está dizendo, antes de sair, de pegar o quê? Diga barco. Diga barco. Antes de pegar um barco, ele vai dizer uma coisa, olha lá. Versículo 10, dizendo-lhes, senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só a carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito a quem? A quem? Ao piloto, ao mestre do navio, do que Paulo, e dizia, não sendo o próprio para invernar, a maioria deles era a opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passaram o inverno.
visto que ser um porto de Creta, o qual ali olhava para o nordeste e para o sul, soprando brandamente o vento sul, e pesando-lhes eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com muita violência, sem poder resistir aos ventos, cessamos a manobra e fomos deixando levar, passando sobre proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram todos os meios para cingir o navio, e tendo que dissesse na Sirte, arriscaram os aparelhos e foram ao céu, açoitados severamente pela tormenta, severamente pela tormenta. No dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as suas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós a tempestade, caindo sobre nós a... O que tem aqui? Uma tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estados muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso que terem-me atendido e não partirem para Creta. Não partirem de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, tenha bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Olha só, um homem de muita fé e ele antes de sair, ele já disse o que ia acontecer. Não vamos, porque vamos perder o navio, a carga, e nós podemos perder. No meio do navio, eles estão indo aí em direção a Roma, a Roma, estão indo em direção a Roma, porque Paulo é prisioneiro, está com sono, diga prisioneiro. Então Paulo é prisioneiro aqui, e ele, antes de sair, ele vai falar tudo o que vai acontecer. Olha, não vamos, porque se nós formos no meio do mar, vai acontecer uma tempestade e nós podemos morrer. Nós vamos perder tudo que temos. E mesmo assim, eles dão ouvido para o piloto. E aí Deus começa já a falar conosco. Às vezes, a gente prefere ouvir o ser humano, as pessoas, aqueles que estão próximos de nós. O piloto, que parece ter uma habilidade, que pelas suas características parece ter conhecimento sobre o assunto. E esquecemos de ouvir Deus. Paulo aqui está correto, porque Paulo tem que dizer, eu tenho fé, mas o problema é quem está no... Olha para quem está falando e fala assim, o problema é quem está no barco, que prefere ouvir a voz de quem não deveria ouvir para ouvir a voz de homens, que prefere ouvir a voz de homens, na verdade, não a voz de Deus. Olha que profundo isso, queridos. 3 homens, diga 3 homens. Nas 3 histórias, tempestade, diga tempestade. Diga tempestade. Ah, me ajuda a pregar, diga tempestade. Barco, vento. E só em 2 tem naufrágio. Nós vamos ver esses homens aqui perecer. E se você ler, eu quero que você leia depois essa história aqui, principalmente de Paulo, você vai ver que os homens pegam e se desesperam, arrancam um bote, jogam um bote, e eles querem fugir dali. E aí Paulo vai olhar com tanta visão e tanta fé que ele vai dizer assim, ó, se você deixar eles ir, eu não vou poder fazer nada. Eles vão morrer, diga morrer. Eles vão morrer. Só quem está no barco com você sobrevive, queridos.
Vou repetir. Se você tem visão e tem fé alinhada, quem está no barco com você, mesmo que não tenha, não morre. Quem está no barco com você, mesmo que não tenha uma visão alinhada com você, não vai morrer. O que Paulo vai dizer é isso. Capitão, você preferiu... centurião, você preferiu confiar ali no piloto? Tudo bem. Mas eu não consigo fazer nada, porque Deus disse só quem estiver no barco com a gente que vai ser salvo. Se eles pegarem um bote e saírem, eles vão morrer. Olha para quem está do seu lado e fala assim: quem está no barco com você. Diga: quem está no barco com você não morre. Quer o segredo? Toda vez que eu não ouço a voz de Deus, toda vez que eu não confio em Deus, eu vou ter tempestade, eu vou ter naufrágio. Aqui, se você ler essa mensagem, você vai ver que os homens começam a pegar com tanto desespero e começam a jogar a sua carga para fora, para o mar. Porque no meio da tempestade, queridos, a única coisa que você tem que fazer é se livrar daquilo que é... Não, deixa eu pregar para você, me ajuda aqui. No meio da tempestade, tudo que nós temos que fazer, a única opção, quando aquele vento... Consegue repetir aí aquele vento? Ele veio. Euroaquilão. Euroaquilão, diga Euroaquilão. Euroaquilão. Não é hebraico, tá? Diga Euroaquilão. Euroaquilão. O que é um vento Euroaquilão? É um vento que vem de todos os lados. Ele vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do... E para quem trabalha na navegação, sabe que você, quando você navega, você tem que navegar contra o... Você liga aqui, ó. Você coloca aqui o leme. Você coloca o leme aqui. Na verdade, você tem que ir a favor do vento, né? O vento está aqui e o vento vai te guiar. Então você abre aqui o leme e ele vai te levar, né? E se o vento vem de todos os lados? O barco fica assim, ó. Olha para quem está do seu lado e fala assim: perdido. Eu não sei como está a minha vida, a sua vida aqui. Talvez você está naufragando. Talvez na sua vida você está vivendo perdido, no meio de uma tempestade. Talvez porque você ouviu Deus, ou talvez porque você tem pouca visão, não sei. Ou talvez você só está na situação. Mas nós temos que aprender a alinhar a nossa visão, a nossa fé. Porque fé sem alinhamento com visão dá naufrágio. E é naufrágio para a morte. Porque se você for parar para reparar, esses homens aqui vão naufragar, sim ou não? Sim ou não? Eles vão morrer? Não. Porque eles estavam com Paulo, que tinha fé e tinha visão. A primeira coisa que eles vão fazer é jogar as coisas que são pesadas para fora. Repita comigo: eu preciso jogar no meio da tempestade o peso para fora. E por que você está carregando? Às vezes, na nossa vida, no meio da tempestade, nós estamos fazendo de fortes, mas nós não conseguimos estar fortes. Por quê? Porque nós não se livramos do peso. Nós não se livramos daquilo que pesa. Nós não se livramos daquilo que um dia nos atrapalhou, que continua nos atrapalhando, seja na mente, no pensamento ou no coração. Às vezes você está passando por situações e tempestade que se repetem na sua vida. Por quê? Porque você não tem dado ouvido à voz de Deus. Deus já falou com você: vai para Nínive, faz assim, filho, vem para cá, alinha a sua visão, alinha a sua fé, mas você quer fazer a sua vontade. Você faz no seu tempo, quer fazer no seu tempo, da sua forma. Ei, não é da sua forma, não é no seu tempo, não é do meu e do seu jeito, é no tempo e no jeito de Deus. Paulo está vivendo algo aqui profundo, queridos. Qual é? Paulo está vivendo praticamente uma visão profética. Ele é um apóstolo. E o profeta, no momento, está vivendo algo de fuga, um momento de fuga, de rebeldia. Enquanto Paulo está vivendo um momento de obediência. Paulo está sendo 100% obediente ao Senhor, ao Eterno. Deus fala para ele: olha, vou te levar. O anjo vem e mostra para ele: olha só, ninguém vai naufragar, mas tem que ficar no barco.
Vou repetir isso aqui. Ninguém vai naufragar, mas tem que ficar no barco. E jogar o peso para... Eles ficam 14 dias sem comer, queridos. Você já ficou 2 dias sem comer? Já ficou 2 dias sem comer? Imagina 14. E Paulo toda vez falando para eles: olha, comem, vocês têm que comer. Olha, vocês precisam comer. Tem gente que passa o almoço sem comer e já fica mal-humorado, né? Fala bom dia, só se for para você. É ou não é? Tem gente que é assim, queridos. Imagina 14. No meio de uma tempestade. A dificuldade é enorme, queridos. Mas o que esses homens vão fazer? Eles vão permanecer no barco. Diga no barco. Eles vão permanecer no barco. Eles tiram peso para não afundar. Aleluia. Eles tiram o peso, diga peso. Estou encerrando, digo peso. E o que é o peso? A carga, aquilo que ele vai carregando. A carga da tribulação, sabe? Joga para fora. Só que, e na passagem de Jonas? Quem é o peso? Jonas. Por que Jonas é o peso? Porque ele vai dizer assim: olha, se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. E é isso que acontece. Por quê? Porque ele era o peso do barco. Às vezes eu e você, nós estamos carregando coisas. Às vezes elas não são físicas. Às vezes eu e você estamos carregando coisas que não são físicas. Porque Jonas, ele não era o que ele tinha, era o que ele não tinha feito. Era uma situação dele que não era física. A tempestade que acabaria matando todo mundo se não jogasse Jonas no mar, era algo que não era físico, não era palpável. Não era carga que você pega aqui e joga fora e acabou, resolveu, não. Era algo dele. E às vezes eu e você está carregando coisas que não deveria carregar há muito tempo. Sentimentos, desejos, pensamentos que não deveríamos estar carregando. Nós estamos carregando traumas que não deveríamos estar carregando. Nós estamos carregando coisas que não deveríamos estar carregando há muito tempo. E nós não conseguimos parar e chegar onde devemos chegar porque nós não demos ouvido a Deus. Quando Deus disse, joga tudo no mar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: há coisas. Melhora isso. Há sentimentos que eu preciso jogar no mar. Há traumas que eu preciso jogar no mar. Há coisas no meu coração. Você consegue entender isso aqui? Tem pessoas que ela sofreu um trauma lá em 2019, queridos. E ela lembra detalhadamente. Mas se eu perguntar para ela quais são os 3 últimos testemunhos que Deus fez na vida dela, ela não vai saber dizer com tanta descrição quanto ela vai saber. Nós temos a capacidade de guardar aquilo que é ruim por muito tempo, queridos. E isso toma nossa disposição. Isso toma nossa energia, como de Jonas. Isso suga a nossa energia. E nós acabamos naufragando. Nós acabamos no meio da tempestade porque nós não damos ouvidos a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: há coisas que você precisa se livrar. Há coisas que está atrapalhando a sua mente que você precisa jogar no mar. Tem coisas que atrapalham, queridos. Tem traumas psicológicos, coisas, medos bobos que tem que te atrapalhar. A primeira coisa que vai impedir Jonas de fazer a vontade de Deus é o medo. O medo do povo é maior do que o medo de Deus. Olha só aqui, que coisa que não cabe, que incoerência. Ele teme a homens que matam o corpo, mas não teme a Deus que pode matar a alma. Mas ele aprende a temer. E aí ele volta. Só que dói mais. Nós temos que aprender, queridos, a saber que quando estiver no meio da tempestade, nós precisamos lançar algumas cargas fortes. Nós precisamos jogar algumas coisas no mar. Tem gente, eu estou encerrando, muito presa, cara. Tem coisas que aconteceu comigo, com você, que está sugando a sua visão e sugando a sua fé há muito tempo.
que tira a sua energia, a sua disposição de vir para a igreja, de buscar o eterno. Por quê? Porque está preso à carga, não quer jogar fora. Eu não estou falando de pessoas não, tá? Amém? Você entendeu? Vai jogar o marido quando estiver em casa fora, não. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Não vai jogar a mulher, não, filho. Ah, você é um peso, vai. Não, queridos. Entenda. Pela misericórdia. Eu estou falando de sentimentos. Eu estou falando de cargas que te atrasam. E se você está colocando a culpa daquilo que você deveria fazer em outra pessoa, você tem que voltar para ela. Se você está colocando a culpa, eu seria mais homem de Deus, eu seria mais mulher de Deus se eu não tivesse preso a isso. Você está voltando para o Éden. Porque você está apontando, foi a mulher que tu me deu. Aí a mulher fala, foi a serpente que tu me deu. E a serpente olha e fala assim, você pôs a árvore aí. Está voltando para o Éden, queridos. E nós não estamos mais no Éden. Você evoluiu, amém? Amém. Amém. Então tem coisas que nós precisamos se livrar. E às vezes essas coisas são desculpas. Bata no seu peito e diga assim, eu preciso tirar o peso. E às vezes esse peso é desculpa. Aleluia. Tem coisas que nós precisamos entender, queridos. Qual que é a diferença de Jonas, Pedro e qual que é a diferença de Paulo? Deixa eu minha Bíblia. Além da visão e da fé. Sabe qual que é? Pergunta qual? Pergunta qual? Pergunta qual? O posicionamento. Jonas está num posicionamento errado, indo para uma direção errada, porque perdeu a visão. Pedro, ele tem uma visão por um certo curto de tempo, mas perde ela. Mas tem uma pequena fé. Vai fazer ele chegar até algum lugar, mas não vai chegar longe, vai afundar. E Paulo tem visão e tem fé. E a todo tempo está alertando todo mundo. Olha, vai dar errado. Olha, cuidado. Olha, cuidado. Não vai por aí. Olha, Deus falou que não dá. Olha, cuidado. Eu tenho visão e tenho fé. É posicionamento. Sabe qual que é a diferença da mulher tola e da mulher sábia? Posicionamento. Diga posicionamento. Diga prova. Essa eu sei provar. Ó, a mulher tola, a Bíblia vai dizer que com suas mãos ela destrói o seu, e a sábia com as suas mãos ela o. A resposta aí, queridos. As duas têm mãos, e é com elas que uma destrói e a outra com ela que ela edifica, constrói. Um falso profeta, ele é alguém nada mais, nada menos que alguém fora do seu lugar, queridos. É alguém que está fazendo a coisa errada com uma visão errada, sem fé. Está no posicionamento errado. Consegue compreender isso aqui? A todo momento que você vê um falso profeta na Bíblia, ele está no posicionamento errado. E um falso profeta consegue ouvir Deus? Consegue. O falso profeta consegue ver Deus? Consegue. Olha Balaão, lê depois Balaão para você ver. Balaão fala com Deus, ouve Deus, vê Deus face a face. É lógico que é uma linguagem figurativa, mas ele vê Deus. E Deus fala para ele o que ele tem que profetizar. Mas ele é um falso, é um profeta de Deus que está num lugar errado. O que é um demônio? O que é um demônio? Um anjo no lugar errado, queridos. Ele fala que o crente, quando se desvia, ensina o diabo a ser diabo, né? Então ele faz tanta coisa errada que o diabo fala assim, nossa Deus, essa aí. Tá entendendo? Por quê? Porque está no lugar errado. Porque Deus fala, tenha posicionamento. É saber estar no lugar certo, na hora certa, na visão certa. É isso que vai fazer nós chegarmos. É isso que vai fazer nós alcançarmos a de Deus. Abraão só chega onde tem que chegar porque ele tem uma visão e a sua fé está ali, em congruência, em acompanhamento com a sua visão. Todo momento ele sabe, não, eu sei quem me chamou.
Eu sei para onde vim, da onde eu vou. Você lembra o que é... Só para encerrar, você lembra o que é identidade? Quem lembra o que é identidade? Eu preguei da última vez, misericórdia, Cris. Eu sei quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu... Vamos lá de novo? Eu sei quem eu sou, diga. Da onde eu vim, para onde eu vou. Isso aqui é identidade. Porque a primeira coisa que o diabo rouba da gente é a identidade. Porque perdendo a identidade você perde a visão. Você não sabe de onde veio, quem você é e para onde você vai. Não sabe. O povo sem conhecer a história está fadado a repetir. Escote de pé nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. E não é uma oração comum. Não é mais uma oração. Tem coisa e orações. Ei, deixa eu te ensinar isso aqui. Tem orações e coisas que só você pode orar. Diga assim, tem orações que só eu posso fazer. O pastor Mateus, o pastor Marco não pode fazer essa oração por você. Sabe por quê? Porque é coisa que você guarda. É peso que você tem. É peso que você guarda, que você conhece. Então nessa noite é hora e dia de nós se livrarmos disso. Se livrar da culpa, se livrar do medo, se livrar daquilo que um dia impediu a gente. Às vezes alguém disse, colocou uma visão errada sobre nós e nós tomamos por verdade. E isso impede a gente de chegar a Deus. E eu vou falar a verdade para você, eu tinha essa visão. Minha mãe está ali dentro, depois disso que eu disse, não, mas ela odiava a crente, queridos. A gente não passava na porta. E essa visão nos impediu de chegar mais próximo de Deus por muito tempo, querido. Por muito tempo. Por muito tempo que eu passei longe da presença de Deus. Por muito tempo que eu passava assim na igreja. Mas Deus foi renovando a visão. E a primeira coisa que Deus faz para nos trazer para perto é renovar a visão. Então vamos pedir isso ao Senhor nessa noite, para que Ele renove a nossa visão. Feche os seus olhos. Não quer dizer que a tempestade não vai vir, amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim, não quer dizer que eu e você não vamos passar pela tempestade. O problema é como eu passo e em que tempestade eu estou vivendo. Consegue entender isso aqui? Se eu estou vivendo uma tempestade que eu mesmo causei, que é a situação de Jonas. Se eu estou vivendo uma tempestade que era para me fazer caminhar pelo mar, ou seja, largar minha segurança, deixar ela para trás e viver olhando para Jesus, mas aí eu tiro os olhos de Jesus e afundo? Ou se eu vou viver uma tempestade que eu estou avisando que não devia ir, que é a situação de Paulo, mas eu estou passando com fé e com visão, e isso não vai me deixar morrer. Toda vez que nós vivemos a tempestade pela nossa força, pela nossa visão, pela nossa confiança, nós naufragamos. É por isso que temos que viver na confiança, na visão e na fé que o Senhor nos dá. Amém? Amém. Então diga assim, eu vou viver com visão e com fé. Diga com visão e com fé, para a glória do meu Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia!